Agora, Serrão, você acha que o Supremo Tribunal Federal avançou as 4 linhas constitucionais ao não ouvir o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, nesse caso de prisão do Roberto Jefferson? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Exatamente esse é o X do problema. O Supremo Tribunal Federal, não só nesse caso, Roberto Jefferson, mas em outras situações, eles têm extrapolado na interpretação realística do que está escrito em nossa Constituição. Eles, os ministros, a maioria deles, têm uma interpretação muito particular sobre cada situação, dependendo de quem está envolvido no caso. Então, isso se chama rigor seletivo ou perdão conveniente. No caso de Lula, todo mundo viu, tivemos um perdão conveniente. No caso de Roberto Jefferson, o rigor seletivo. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio e por aí vai. E tem mais outros aí que o Supremo Tribunal Federal, de repente, pode até mandar prender. Mas esse caso agora do Jefferson parece que pode ter dado uma travada na iniciativa e o presidente Bolsonaro, quando anunciou que vai pedir o impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, também bota uma certa tensão que obriga o Supremo a dar uma recuada nessa história. O problema é: o Supremo não deve recuar. E aí entra aquilo que nós escrevemos hoje no nosso artigo, no site da Jovem Pan, que onde eu desenho, faço uma análise do que pode acontecer nessa guerra entre Bolsonaro, Barroso, Supremo e vice-versa. É muito sério o que vem por aí. E Jair Bolsonaro tem a chance única, até, como eu explico lá no artigo, de fazer uma renovação gigante do Supremo Tribunal Federal sem precisar recorrer ao cabo, ao soldado, ao jipe ou ao tanque. Como é que vai ser isso? Simples, meu caro Watson. Basta que ele use a força da sua base aliada. Chame lá o Centrão e diga: olha, precisamos aprovar a PEC 159 que acaba com a tal PEC da Bengala. Ou seja, a aposentadoria do servidor público compulsória passa a ser aos 70 anos de idade. Se isso passar a valer, estão automaticamente aposentados do Supremo os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Isso, além dos 2 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, no caso Barroso e Alexandre, caso o Senado venha a aceitá-los, mas pode ser que não aceite, então Bolsonaro pode completar esse seu primeiro mandato indicando 6 ministros do Supremo, já botou lá Cássio Marques e agora indicou e vai ser referendado André Mendonça, que a turma do Supremo gosta dele e não haverá reação no Senado. Então, esse é o cenário dessa guerra institucional que vai se aprofundando. Agora, a novidade dela é o seguinte: até então, o presidente Bolsonaro vinha agindo na guerra verbal. Parecia que ele agia apenas de maneira pessoal numa briga contra Barroso e contra Alexandre. E o caso Alexandre ficou grave depois que ele deu uma sinalizada de que poderia mandar até prender filhos do presidente da República. Então, isso ficou feio. Mas Bolsonaro mudou um pouco a atitude do lado pessoal e partiu para o lado institucional. E aí é que mora o medo do establishment. Por quê? Bolsonaro adotou a postura que a gente sempre cobrou aqui de estadista. Ele passou a referendar o sistema. E esse sistema de poder brasileiro que está aí, essa anarquia feudal oligárquica, ela não aguenta ser referendada, ser questionada em sua base de mau funcionamento. Então, Bolsonaro, agindo dessa maneira como estadista, ele começa a colocar os poderes no seu lugar. Porque, vamos lá, vamos lembrar, o Brasil tem o regime presidencialista, não é o regime supremalista. Então, em tese, quem manda no Brasil, porque foi eleito por 58 milhões de votos, é o presidente da República. Lógico, tem que haver uma harmonia, um equilíbrio, uma independência entre os poderes e um pode extrapolar sobre o outro. Mas não é isso que a gente vem assistindo ultimamente. O Poder Supremo tem extrapolado no exercício de suas funções, legislando, condenando, perdoando quando convém, e isso não é papel do que seria o Supremo Tribunal Federal, que é essencialmente uma corte para tratar de questões
constitucionais. Mas como a Constituição de 88 é muito ruim, muito deficiente, o Supremo se arvorou de dono da situação e tenta mandar em todos os poderes, estando acima de tudo e acima de todos. Só que isso não é legítimo, porque o verdadeiro poder supremo é o povo. O povo é supremo, o Supremo é só uma corte constitucional.